Seja bem-vindo a mais um Direito Sem Fronteiras. Nesta edição, nós vamos falar sobre a Declaração Universal dos Direitos Humanos, um marco para a humanidade na esfera internacional. Saiba mais detalhes sobre esse documento tão importante na reportagem que a nossa equipe preparou. 10 de dezembro de 1948, uma data que ficou marcada na história da humanidade. Neste dia, a Assembleia Geral das Nações Unidas em Paris foi palco da proclamação da Declaração Universal dos Direitos Humanos. Elaborada por representantes de diferentes origens jurídicas e culturais, ela estabeleceu pela primeira vez a proteção universal destes direitos, criando uma norma comum a ser colocada em prática por todos os povos e todas as nações. É o documento mais traduzido do mundo. Pode ser encontrado em mais de 500 idiomas e inspirou as constituições de muitos estados e democracias recentes. Para falar sobre os 89 anos de comemoração da Declaração Universal dos Direitos Humanos, nós convidamos aqui ao Direito Sem Fronteiras Tarcísio Dalmaso, mestre em Relações Internacionais, e Renato Zerbini, PhD em Direito Internacional. Muito obrigado pela presença aqui no Direito Sem Fronteiras. Doutor Tarcísio, como a reportagem mostrou, a Declaração dos Direitos Humanos é um documento importantíssimo. Agora, ela foi consagrada depois da Segunda Guerra Mundial ou ao longo do tempo? Realmente, a Declaração Universal dos Direitos Humanos é um documento jurídico extremamente traduzido, né, para mais de 500 idiomas. Apesar de quando foi gestada, propriamente dita, havia mais ou menos, eu acredito que precisamente 58 Estados-membros das Nações Unidas. Hoje nós temos 193, 2 observadores. Então, apesar de ter sido negociada à época por 58 Estados, vivíamos um tempo histórico de muita colonização. O princípio da autodeterminação dos povos ainda não tinha sido plenamente defendido e utilizado. As Nações Unidas, as Nações Unidas, e até mesmo a própria declaração, esse tipo de movimento. Agora, a Declaração Universal dos Direitos Humanos não nasce do nada. Havia uma longa tradição de defesa de direitos, culturalmente de vários povos. É claro que sempre se associa a isso de uma perspectiva mais ocidental, a partir da Revolução Francesa, mas não é correto afirmar que outros povos, outras culturas também não defendiam em grande parte o que está, ou construíram em grande parte o que culminou na Declaração Universal dos Direitos Humanos. Então, eu diria, de um lado, ela consagra uma tradição jurídica e até mesmo de luta de direitos, não só ocidental, mas, sobretudo ocidental, mas de outros povos. Então, ela não nasce do nada. Agora, ela é um documento ímpar. Por quê? Porque ela se caracteriza por colocar uma base jurídica e de valores que até hoje nós defendemos, como da interdependência dos direitos, da universalidade dos direitos, da indivisibilidade dos direitos humanos. Ou seja, doutor Renato, pode existir uma relação direta entre os excessos cometidos na Segunda Guerra Mundial e a promulgação da Declaração Universal dos Direitos Humanos? De fato, se nos valemos das atas preparatórias da Carta de São Francisco, que é a carta que cria a Organização das Nações Unidas, nós observaremos que, ainda durante a Segunda Guerra Mundial, os chefes de Estado procuravam construir a ideia de que, conjuntamente com essa nova organização internacional que viesse a surgir depois da Segunda Guerra Mundial, deveria existir também uma sorte de padrão de comportamento moral e ético mínimo comum dos Estados para com seus cidadãos. Essa ideia foi o que originou a Declaração Universal dos Direitos Humanos, somada aos terríveis fatos históricos decorrentes da Segunda Guerra Mundial, como o Holocausto, a grande quantidade de mortos, de modo que isso impactou diretamente na consolidação e proclamação da Declaração Universal de Direitos Humanos, que foi, ademais, imbuída de toda aquela disputa bipolar ideológica do final da Segunda Guerra Mundial. A sociedade internacional sai da Segunda Guerra Mundial dividida ideologicamente em dois blocos
que justificavam não só os seus discursos para com suas sociedades internas, como também para a sociedade internacional. Por isso que os direitos humanos também nasceram divididos em civis e políticos por um lado e econômicos, sociais e culturais por outro lado, frutos também dessa disputa ideológica do final da Segunda Guerra Mundial. A Carta Internacional de Direitos Humanos será justamente o conjunto de documentos conformado pela Declaração Universal de Direitos Humanos de 48 e seus dois grandes pactos internacionais, Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos e Pacto Internacional de Direitos Econômicos, Sociais e Culturais. E a consagração dos direitos consolidados nesses documentos internacionais foram também influenciados por todo aquele cenário de desolação e de destruição em consequência da Segunda Guerra Mundial, do ideal nazi, da ideia de superioridade de uma raça sobre as demais, que marcou a contaminação germânica, desafiando quase que todo o planeta, e também os resquícios ainda da quantidade de mortos da Primeira Guerra Mundial. De modo que todos esses fatos somados contribuíram a essa institucionalização dos direitos humanos que aflora a partir do final da Segunda Guerra Mundial, com a Carta de São Francisco, que cria a ONU em 45, e com a proclamação da Declaração Universal dos Direitos Humanos em 10 de dezembro de 1948. Doutor Tarcísio, a Declaração Universal dos Direitos Humanos tem 30 artigos. Existem países que se destacam no cumprimento da declaração, e quais são eles? Os povos, eles transcendem a própria Constituição dos Estados modernos, né? Então, na realidade, essa declaração ela tem servido como um instrumento de reivindicação por parte, por exemplo, de grupos de minorias, de setores, de categorias de direitos, das mais variadas matizes. Há estados, evidentemente, que congregam um maior número de cumprimento dessa declaração. Porém, temos que dividir essa análise em toda a sua amplitude. O doutor Renato Zerbini, por exemplo, cita que, no mínimo, nós teremos uma grande divisão, que são os direitos civis e políticos de um lado, e aí temos que indicar países onde a democracia ela atingiu um grau de desenvolvimento muito alto, então teremos que imaginar países nesse sentido. E, de outro lado, indica os direitos econômicos, sociais e culturais. E nós temos aí vários indicadores que também poderíamos nortear na sua resposta. Por exemplo, o Índice de Desenvolvimento Humano, né? Quais são esses países? Se nós colocarmos na balança que só é possível a realização dos direitos humanos em locais de democracia desenvolvida e também onde há uma justiça social paralela a essa democracia desenvolvida, nós, claro, pensaríamos de plano nos países nórdicos, talvez, no Canadá, talvez, né? Agora, uma realização total, ideal, isso não existe, seria utópico. E há também que se considerar que os direitos humanos, eles não são estáticos, né? Há fluxos históricos de maior ou menor concessão de direitos, cada Estado tem as suas contradições. Por exemplo, há um tensionamento em matéria de concessão de direitos com um fluxo migratório na Europa. A Europa está em condições de manter essa sua aparente fama de melhor cumprir a Declaração Universal de Direitos Humanos quando se depara com uma crise humanitária? Então, eu me furto em colocar algum país como modelo eterno, porque sabemos que a história ela nos prega peças, né, e nos contradizer no mês seguinte. Interessante nessa pergunta particular, que nós podemos afirmar que, invariavelmente, todas as constituições promulgadas depois da proclamação da Declaração Universal dos Direitos Humanos em 48, tiveram, em consequência do debatido até agora, uma maior ou menor influência nas constituições
promulgadas ao longo do planeta. Se nós observarmos América Latina, Europa, África, a influência da Declaração Universal e também da Carta das Nações Unidas é presente em todas as constituições promulgadas até então. Doutor Renato, por que seria isso então? Para garantir o Estado democrático de direito? É por conta do ideal que brota da Segunda Guerra Mundial. Se nós observarmos na Carta de São Francisco, que consagra a participação da maioria da sociedade internacional, da comunidade internacional, nós notaremos que ela começa nós, os povos das Nações Unidas. E ali estabelece, nos artigos 1 e 2, uma série de princípios. Os princípios gerais do direito internacional público e das relações internacionais começam justamente com a soberania dos Estados, que seria o primeiro princípio, e chegam nos direitos humanos, que seria a consagração, os artigos 1 e 2 da Carta de São Francisco, que já apontam para a proclamação da Declaração Universal de Direitos Humanos 3 anos depois, dado justamente aquele contexto bipolar ideológico do final da Segunda Guerra Mundial, que marca esse nascimento inicial das Nações Unidas e a proclamação da Declaração Universal dos Direitos Humanos. Doutor Tarcísio, a Declaração Universal dos Direitos Humanos, ela fala até do direito de propriedade. Por que isso? Bem, a ideia da Declaração Universal dos Direitos Humanos é a indivisibilidade dos direitos, a interdependência dos direitos e a universalidade dos direitos. Não há como imaginar que o tema da propriedade seja dissociado dos demais direitos. Então, é evidentemente que podemos trazer matizes, por exemplo, do uso da propriedade, associado à sua função social, por exemplo, mas a propriedade em si é um elemento que pertence à estrutura social dos vários povos. Como essa propriedade é concebida, há variações, evidentemente. Se imaginarmos a propriedade hoje, por exemplo, sendo vista como despreocupada das obrigações ambientais, ela estaria dissociada na evolução que se teve da compreensão inicial da Declaração Universal dos Direitos Humanos. Claro, em 48, o tema da propriedade era jogado no debate ideológico entre o bloco capitalista e o bloco socialista. Nós estávamos no início de uma guerra chamada de Fria, onde bloco socialista e bloco capitalista ditavam, digamos, a interpretação de direitos como o direito da propriedade. Não podemos esquecer que tivemos, desses 58 estados, 8 abstenções na hora da votação da aprovação da Declaração Universal dos Direitos Humanos. E dentre as abstenções, claro, havia clássicos violadores de direitos humanos, como a África do Sul do apartheid. Mas também teve a União Soviética e os estados associados a ela. Por quê? Porque dissentia o bloco socialista de algumas percepções daquela declaração e, seguramente, o tema da propriedade estava em jogo. Doutor Tarcísio, doutor Renato, nós vamos fazer um breve intervalo e daqui a pouco o Direito Sem Fronteiras está de volta. Aguarde aí. O Direito Sem Fronteiras está de volta e o assunto de hoje é a Declaração Universal dos Direitos Humanos, que foi promulgada em 10 de dezembro de 1948. É o documento mais traduzido da história da humanidade. Doutor Tarcísio, esse documento ele fortaleceu a Organização das Nações Unidas e a retomada das relações entre os países, que até foram adversários, inimigos na guerra? A Declaração Universal dos Direitos Humanos, ela é um marco para a história das Nações Unidas. Ela norteia um dos objetivos, que é um dos objetivos clássicos do direito internacional, a partir da ONU, que é a codificação do direito internacional público a partir de algumas diretrizes. A partir da Declaração Universal dos Direitos Humanos, vários tratados de direitos humanos foram feitos. A princípio, a Carta, completada pelos 2 pactos, mas não só isso. Podemos identificar artigo por artigo da Declaração do Universal
e daí derivar tratados que foram sendo negociados. Durante a negociação desses tratados, evidentemente, você abriu um tema tão caro como esse, que é a busca da dignidade humana, independentemente das disputas de soberania, em grandes negociações multilaterais. E aí você criou, na realidade, um fórum de discussão a partir das Nações Unidas, e isso, evidentemente, é uma maneira de eliminar conflitos, ou de resolver conflitos do ponto de vista diplomático. Ainda há, não podemos ser ingênuos, ainda há grandes disputas internacionais em torno dos termos da Declaração Universal dos Direitos Humanos. Com frequência, até nos dias de hoje, escutamos líderes internacionais dizendo que descumprirão seus termos ou defendendo medidas duras, até mesmo, por vezes, lançando mão de argumentos antigos, né, de violação de direitos humanos, em nome, por exemplo, da segurança, justificar a tortura em nome da segurança internacional, até mesmo estimular a pena de morte para combate a certos crimes transnacionais, como o tráfico internacional de entorpecentes, criar políticas migratórias discriminatórias fundadas na nacionalidade, estimular guerras étnicas, ainda contrariando os princípios basilares do que nós consideramos como fundamento da Declaração Universal de Direitos Humanos. Então, eu acredito que a Declaração Universal de Direitos Humanos, ela serviu durante essas décadas posteriores a 1948, como, de fato, um substrato que possibilitou um fórum internacional que aproximou os países, que foi incorporando os novos países. Veja, foi negociado por 58, hoje nós temos 193 países no sistema ONU. Esses países precisavam ser incorporados ao sistema internacional. E uma das formas de incorporar era negociar novos tratados de direitos humanos, enfim, serviu para isso. Agora, dizer que a Declaração Universal de Direitos Humanos trouxe um mundo completamente harmônico em torno da luta pela dignidade humana, eu não diria isso. Doutor Renato, a declaração ela dá direito ao acusado de dar uma resposta de forma justa e pública em tribunal imparcial e independente. Essa condição, além de proteger o réu, ela impõe o ideal de justiça para aqueles países que reconhecem a declaração? Sim, sem dúvidas. Existe um ideal de justiça desde a perspectiva da Declaração Universal de Direitos Humanos. Declaração Universal de Direitos Humanos é um documento internacional que foi proclamado, que gera um padrão de conduta até os Estados com relação a todos os seus 30 artigos. Com a conformação da Carta Internacional de Direitos Humanos, ambos os pactos internacionais, o Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos e o Pacto Internacional de Direitos Econômicos, Sociais e Culturais, possuem órgãos internacionais encarregados de supervisionar esses tratados internacionais. E aí nós temos uma força vinculativa maior com esses pactos. Então, o Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos é supervisionado pelo Comitê de Direitos Humanos das Nações Unidas, que, apesar de se chamar Comitê de Direitos Humanos, supervisiona os artigos do Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos. O Pacto Internacional de Direitos Econômicos, Sociais e Culturais é supervisionado pelo Comitê de Direitos Econômicos, Sociais e Culturais. Em consequência, os Estados estão obrigados a periodicamente enviar seus informes de cumprimento desses tratados internacionais ao Comitê. E, ademais, com os protocolos que nasceram em consequência desse comitê, aqueles estados que, ademais de serem partes dos pactos internacionais, são também partes desses protocolos, podem, a cidadania, enviar denúncias individuais. Então, o comitê, esses dois comitês podem dizer que o Estado violou um artigo do Pacto Internacional em desfavor daquele cidadão que reclamou. Mas, para isso, os Estados devem ser parte desse protocolo individual que permite essa denúncia. Ademais, esses comitês eles elaboram também observações gerais,
que são a explicação para a comunidade internacional do conteúdo da amplitude conceitual dos artigos, tanto do Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos, quanto do Pacto Internacional de Direitos Econômicos, Sociais e Culturais. Isso tendo sempre como motivação a Declaração Universal de Direitos Humanos. Por isso é que, em seu conjunto, conformam a chamada Carta Internacional de Direitos Humanos. Doutor Tarcísio, dá para a gente dizer que esses dois pactos, eles deram mais efetividade à declaração? A Declaração Universal, de fato, ela nasce como uma declaração. Ela não é um tratado de cunho obrigatório, cogente, então ela nasce como não obrigatória. Alguns, ao interpretar a declaração como estanque no tempo, podem fazer essa crítica. Entretanto, nós temos que notar, penso eu, não sei se o professor Renato concorda, notar a declaração como um marco necessário para a evolução posterior. Naquele momento, em 48, era difícil, do ponto de vista universal, nós temos tratados cogentes de direitos humanos. Outra crítica também de que não havia os mecanismos de implementação e, portanto, ela seria de baixa efetividade. Tampouco naquele momento, em 48, nós tínhamos condições de estabelecer tribunais, órgãos de controle, sistemas de petições individuais, internacionais, para exigir aqueles direitos. A declaração ela cumpre o que é possível naquele momento. Temos que lembrar que havia um movimento nesse sentido mundial. A Declaração Americana de Direitos Humanos, ela também é de 48 e até antecede a Declaração Universal. É preciso afirmar isso, também é uma das inspiradoras. A Declaração Universal de Direitos Humanos, contudo, ela não só impulsiona a busca de tratados cogentes, a elaboração e negociação de tratados cogentes 20 anos depois, 30 anos depois, 40 anos depois, ou a criação de mecanismos de implementação a posteriori, mas ela também estimula outras regiões a criar seus sistemas regionais. Aqui no sistema americano já havia, em 48, sido iniciado esse processo, mas logo após a Declaração Universal, o sistema europeu de direitos humanos se consolida, posteriormente o sistema africano de direitos humanos se consolida. Então, me parece que e com cortes regionais, comissões de direitos humanos regionais. Então, nós temos que analisar, do meu ponto de vista, a Declaração Universal de Direitos Humanos como o possível naquele momento, era estabelecer realmente o direito material, digamos, mesmo que declaratório, mesmo que soft law, como se diz do ponto de vista do direito internacional. Entretanto, ela é o ponto de evolução que culminou em tratados de caráter obrigatório, que culminou em mecanismos do ponto de vista universal ou regionais, e também uma grande influência no constitucionalismo posterior, que evidentemente traz aí a sua força cogente interna. Há constituições que até mesmo incluíram ela no seu texto. Doutor Renato, então de que forma a Declaração Universal dos Direitos Humanos tem sido atualmente invocada por pessoas ou grupos? A Declaração Universal de Direitos Humanos ela é invocada como uma expressão de valores cogentes que nascem da comunidade internacional. Ela é invocada como pilares da Carta Internacional de Direitos Humanos, que vão se materializar nos pactos internacionais, tanto de direito civil e político, quanto de direitos econômicos, sociais e culturais, que judicializam de maneira mais efetiva os artigos que foram proclamados na declaração, servindo como uma norma com força consuetudinária perante os Estados, porque as normas consuetudinárias também são fontes de direito internacional público que os Estados devem seguir. Isso é importante por quê? Porque ao materializar uma denúncia ante um órgão internacional, a cidadania pode invocar aqueles artigos que foram proclamados na Declaração Universal de Direitos Humanos para consubstanciar um artigo que, por exemplo, está materializado tanto no Pacto de Direitos Civis e Políticos quanto no Pacto de Direitos Econômicos, Sociais e Culturais. E também, quando nos voltamos
para os órgãos regionais de proteção, tanto a Corte Europeia de Direitos Humanos, quanto a Corte Interamericana e a Corte Africana. A Declaração Universal de Direitos Humanos, ela é invocada como os valores universais que se consubstanciam em obrigações costumeiras por parte dos Estados. Dr. Renato Zerbini, muito obrigado pela sua presença aqui no Direito Sem Fronteiras. Dr. Tarcísio Dalmaso, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. E muito obrigado a você também que acompanhou esse debate. Se quiser rever esse programa, acesse tvjustiça.jus.br. Para mandar um e-mail para a nossa produção, o e-mail é direitosemfronteiras@stf.jus.br. Tchau, até a próxima.